Junte-se a nós nessa jornada de descoberta e crescimento espiritual. Não esqueça de curtir, se inscrever no canal, compartilhar com amigos e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Vamos juntos iluminar mentes e corações com a sabedoria divina da Bíblia. Você já parou para pensar no poder que uma única decisão pode ter na sua vida? Imagine alguém, à beira do abismo, sem esperança, mas que, em um instante, encontra a luz. Histórias de transformação espiritual são como faróis em meio à tempestade, mostrando que, mesmo nas horas mais escuras, há uma saída. O que acontece quando alguém se entrega ao amor de Deus? Como um coração quebrantado pode se transformar em um instrumento de graça e misericórdia? Prepare-se para mergulhar em relatos que vão tocar a sua alma. Cada testemunho é uma prova viva de que a oração tem poder e que o arrependimento sincero pode trazer livramentos inimagináveis. Você já sentiu a alegria que vem da confiança em Deus? E se eu te dissesse que cada uma dessas histórias traz uma mensagem de esperança, uma profecia cumprida, um genuíno avivamento espiritual? Se deixe envolver por essas narrativas de fé e redenção, que revelam o amor ao próximo e a beleza da justificação em Cristo. A verdade e a vida estão mais próximas do que você imagina, e cada transformação é uma nova oportunidade de experimentar a graça. Vamos juntos nessa jornada? Caminhos de crise e redefinição pessoal. Olha, eu não sou de falar muito sobre os momentos difíceis que passei. Mas, se eu for ser sincero, esses momentos de crise foram os que mais me moldaram. Quando enfrentei a perda de uma pessoa querida, aquele vazio parecia insuportável. Sabe aquele tipo de dor que faz você questionar tudo? A vida, o propósito, até mesmo a fé. Foi nesse ponto que percebi que estava em uma encruzilhada. A crise me forçou a olhar para dentro de mim de uma maneira que eu nunca havia feito antes. Comecei a entender que, às vezes, a perda pode ser o primeiro passo para uma nova definição de quem somos. A doença foi outro divisor de águas. Quando meu corpo começou a falhar, eu percebi que não estava apenas lidando com a fragilidade física, mas também com uma fragilidade emocional. Eu me vi pensando em tudo o que deixei de fazer, nos sonhos que não realizei. A crise me trouxe uma clareza brutal. Era hora de repensar minhas prioridades. A partir daí, comecei a valorizar pequenas coisas, aquelas que antes pareciam banais. Um pôr do sol, um café quente, a risada de um amigo. Essas pequenas alegrias passaram a ter um significado muito maior. E o mais curioso é que a crise, por mais dolorosa que seja, acaba sendo um catalisador para mudanças profundas. Eu comecei a buscar não apenas respostas para minhas perguntas, mas também um sentido mais amplo para minha vida. Essa busca me levou a refletir sobre o que realmente importa. A ideia de que cada crise é uma oportunidade disfarçada começou a fazer sentido para mim. O luto, a dor, até mesmo a incerteza passaram a ser vistos como partes essenciais do meu processo de transformação. O mais interessante é que, ao olhar para trás, percebo que essas crises me tornaram mais empático. Hoje, ao ver alguém enfrentando um desafio, sinto que posso me conectar de uma forma mais genuína. Minha experiência me ensinou que todos nós estamos juntos nessa jornada de autodescoberta e que as crises, embora dolorosas, podem nos unir. Essa conexão com os outros se tornou uma parte fundamental da minha nova identidade. Assim, ao falar sobre caminhos de crise e redefinição pessoal, não posso deixar de ressaltar que cada um de nós, em algum momento, passará por essas experiências. Elas são inevitáveis, mas também são oportunidades para reescrevermos nossas histórias. A crise, portanto, não é o fim, mas o início de um novo capítulo, repleto de possibilidades e aprendizados. Práticas espirituais e seu impacto. Quando comecei a explorar práticas espirituais, confesso que era um tanto cético. Meditação, oração, parecia tudo muito etéreo para mim. Mas, com o tempo, percebi que essas práticas tinham um poder transformador que eu subestimava. A meditação, por exemplo, se tornou um espaço seguro onde eu podia me desconectar do caos externo e encontrar um pouco de paz interior. A cada respiração, aprendi a desacelerar, a ouvir meus pensamentos e a me conectar com algo maior. A oração, por sua vez, virou um diálogo íntimo. Não era mais sobre pedir coisas,
mas sobre expressar gratidão e buscar entendimento. Eu comecei a perceber que não precisava ter todas as respostas, mas que a prática da oração me ajudava a lidar melhor com as incertezas da vida. Era como se eu estivesse construindo uma ponte entre eu e o divino, e essa conexão trouxe um conforto inesperado. A espiritualidade, que antes parecia distante, começou a se tornar uma parte intrínseca do meu cotidiano. Os rituais também desempenharam um papel significativo na minha transformação. Criar pequenos rituais diários, como acender uma vela ou escrever um diário, me ajudou a ancorar meus pensamentos e emoções. Esses momentos de pausa se tornaram essenciais para refletir sobre meu dia e para me reconectar com meus valores. O ato de ritualizar a vida, mesmo que em pequenas coisas, trouxe uma sensação de propósito e presença que eu estava buscando. Uma coisa que aprendi é que o impacto dessas práticas não se limita ao momento em que as realizamos. Elas reverberam em nossas ações diárias, moldando nossa forma de ver o mundo. A meditação me ensinou a ser mais paciente, a oração me trouxe um senso de gratidão e os rituais me ajudaram a valorizar o presente. Eu percebi que essas práticas eram como ferramentas poderosas para navegar pelas dificuldades da vida. Então, quando olho para trás e vejo o quanto essas práticas espirituais me ajudaram a redefinir minha relação comigo mesmo e com os outros, fico admirado. Elas não apenas enriqueceram minha jornada pessoal, mas também me deram a coragem de enfrentar os desafios de maneira mais consciente e resiliente. Afinal, a espiritualidade pode ser um verdadeiro alicerce nas tempestades da vida. Influência da comunidade e relacionamentos. A verdade é que nenhuma jornada de transformação pessoal acontece isoladamente. A comunidade e os relacionamentos desempenham um papel vital em como lidamos com as crises e buscamos crescimento espiritual. Durante os momentos difíceis, percebi que as pessoas ao meu redor eram meu maior suporte. Amigos, familiares, até mesmo colegas de trabalho, se tornaram pilares de força. A conexão humana, em sua essência mais pura, é um bálsamo para a alma. Participar de grupos espirituais ou comunitários foi uma experiência reveladora. Essas comunidades oferecem um espaço seguro para compartilhar dores, alegrias, principalmente, aprendizados. Cada história compartilhada traz consigo uma lição. E, ao ouvir as experiências dos outros, comecei a entender que não estava sozinho nessa jornada. A sensação de pertencimento é algo poderoso e curativo, e eu aprendi a valorizar cada interação, cada troca de energia. Além disso, os relacionamentos que cultivamos são fundamentais para nossa evolução. Ao me cercar de pessoas que buscavam crescimento pessoal e espiritual, fui inspirado a fazer o mesmo. A energia coletiva é contagiante, e a busca por um propósito maior se torna mais forte quando estamos juntos. Esses laços não apenas me ajudaram a me sentir mais conectado, mas também me mostraram que a transformação é um processo contínuo que se alimenta da experiência compartilhada. Uma das coisas mais bonitas é como as comunidades espirituais promovem um ambiente de aceitação. Nesses espaços, aprendi que não há certo ou errado, mas sim um caminho único para cada um. Essa liberdade de ser autêntico, sem medo de julgamentos, foi essencial para minha própria jornada. Eu me permiti ser vulnerável, e essa vulnerabilidade abriu portas para conexões mais profundas e significativas. Por fim, a influência da comunidade e dos relacionamentos na jornada espiritual não deve ser subestimada. Eles são como faróis que nos guiam em momentos de escuridão, lembrando-nos que somos parte de algo maior. Ao refletir sobre a importância dessas interações, percebo que a transformação espiritual não é apenas uma jornada individual, mas um esforço coletivo. E, sem dúvida, essa rede de apoio foi fundamental para que eu pudesse crescer e me redefinir. Mudança de perspectiva e crescimento pessoal. Sabe quando você está vivendo um dia comum, de repente, algo acontece que faz você repensar tudo. Comigo foi assim. Uma situação inesperada, um desvio na rotina, e eu me vi forçado a olhar para a vida com novos olhos. Essa mudança de perspectiva não veio fácil. Foi um processo que exigiu reflexão, muitas vezes, desconforto. Às vezes, é preciso um sacolejo, algo que nos tire do piloto automático,
para que possamos realmente enxergar o que está à nossa volta. As experiências de vida têm um jeito peculiar de moldar nosso entendimento sobre nós mesmos e sobre o mundo. Lembro-me de ter passado por um período em que estava insatisfeito com meu trabalho e minha rotina. Foi nesse momento que percebi que precisava mudar, não só de emprego, mas de atitude. A partir dali, todo o meu foco virou para o que realmente importava. O que eu queria ser, como poderia contribuir e o que me fazia feliz. Essa busca por significado foi um divisor de águas na minha vida. Com o tempo, percebi que essas mudanças de paradigma não acontecem da noite para o dia. Elas são o resultado de pequenas epifanias acumuladas ao longo do tempo. Cada nova experiência, cada desafio superado, ajudou a expandir minha consciência. E isso é muito poderoso. É como se, a cada nova lição aprendida, eu adicionasse mais uma camada à minha compreensão da vida. A jornada se torna uma constante evolução, e eu me tornei mais aberto a novas ideias e perspectivas. É impressionante como um simples acontecimento pode abrir portas para um crescimento pessoal significativo. Um amigo me disse uma vez que as dificuldades são oportunidades disfarçadas. No início, eu não acreditei, mas, com o tempo, me dei conta de que ele estava certo. As experiências que mais me ensinaram foram aquelas que, à primeira vista, pareciam ruins ou desafiadoras. É como se a vida estivesse me empurrando para um novo nível de consciência, e eu só precisava estar disposto a ouvir. Ao refletir sobre tudo isso, percebo que essa jornada de mudança de perspectiva não é um destino, mas sim um processo contínuo. A cada novo desafio que enfrento, sou lembrado de que a vida está sempre em movimento e que eu também devo estar. Essa compreensão me trouxe uma enorme sensação de liberdade. O crescimento pessoal não é um evento isolado, mas uma série de momentos que nos moldam e nos fazem questionar quem somos e quem queremos ser. Relatos de superação e resiliência. Quando penso em superação, a primeira imagem que me vem à mente é de pessoas que enfrentaram desafios inimagináveis. E, curiosamente, cada uma dessas histórias tem um elemento comum: a transformação espiritual que ocorre após a tempestade. Um amigo meu enfrentou uma doença grave. E, durante o tratamento, ele não apenas lutou pela sua vida, mas também se redescobriu. Ele sempre foi um cara focado no trabalho, mas, durante esse período, aprendeu a valorizar cada momento e a importância das relações interpessoais. O que mais me impressionou foi a forma como ele transformou essa experiência desafiadora em algo positivo. Ele começou a meditar, a praticar gratidão e a se conectar com pessoas que realmente importavam. A resiliência dele não foi apenas uma questão de força. Foi uma escolha consciente de ver a vida de uma maneira diferente. Ele se tornou um exemplo não só para mim, mas para muitos outros que o conheceram. Essa capacidade de adaptação é algo que sempre admirei. Outro relato que ficou gravado na minha memória foi o de uma mulher que perdeu o emprego de forma inesperada. Ao invés de se deixar abater, ela decidiu usar essa oportunidade para seguir um sonho antigo: abrir seu próprio negócio. O processo não foi fácil, mas sua determinação e foco na transformação espiritual a ajudaram a superar os desafios que surgiram pelo caminho. A maneira como ela abraçou a incerteza e usou isso como um trampolim para o sucesso me fez refletir sobre como podemos encontrar força em momentos de vulnerabilidade. Histórias como essas me fazem acreditar que a vida é um mosaico de experiências que nos ensinam a ser mais resilientes. Cada um de nós carrega dentro de si uma capacidade incrível de superar desafios, mas muitas vezes não nos damos conta disso até que a vida nos coloque à prova. O mais belo é que essas histórias de superação não são apenas sobre vencer dificuldades. Elas são sobre a transformação que ocorre no interior, sobre a descoberta de uma força que nem imaginávamos que tínhamos. O que fica claro para mim é que a resiliência não é apenas uma característica, é uma prática diária. É a habilidade de se levantar após uma queda, de olhar para os desafios como oportunidades de crescimento. Cada relato de superação que ouço me inspira a ser mais forte e mais aberto às mudanças que a vida traz. Afinal, a transformação espiritual muitas vezes surge das cinzas das experiências mais difíceis, e é isso que torna a jornada tão rica e significativa.
Integração de experiências espirituais na vida cotidiana. Integrar experiências espirituais na vida cotidiana é um desafio que muitos enfrentam, incluindo eu mesmo. Às vezes, sinto que a vida moderna, com suas exigências e distrações, pode nos afastar do que realmente importa. No entanto, percebo que essa integração é fundamental para viver de forma plena. Um dos primeiros passos que tomei foi criar pequenos rituais diários que me conectassem com minha espiritualidade. Isso pode ser tão simples quanto um momento de meditação ao acordar ou um agradecimento antes das refeições. A prática da meditação, por exemplo, se tornou um pilar na minha rotina. No início, era complicado encontrar tempo, mas com o passar dos dias, percebi que aqueles minutos de silêncio eram essenciais. Eles me ajudavam a desacelerar e a me reconectar com o meu eu interior. A meditação não só permite que eu encontre paz em meio ao caos, mas também me ajuda a manter uma mentalidade mais positiva, facilitando a integração de valores espirituais em todas as áreas da minha vida. Além da meditação, comecei a prestar atenção nas minhas interações diárias. Como eu poderia trazer mais compaixão, empatia e gratidão para as relações que construo? Isso me levou a uma maior consciência sobre o impacto que tenho nas pessoas ao meu redor. Pequenos gestos, como um sorriso ou uma palavra gentil, podem ter um efeito profundo. Essa prática de integração se tornou um exercício diário, uma maneira de viver a espiritualidade através das ações. Outra maneira de integrar a espiritualidade na vida cotidiana é através da reflexão. Reservar um tempo para pensar sobre as lições que aprendi, os desafios que enfrentei e as vitórias que conquistei me ajuda a manter o foco em minha jornada. Às vezes, escrevo em um diário, registrando meus pensamentos e sentimentos. Isso não só me ajuda a processar as experiências, mas também a perceber como estou crescendo e evoluindo ao longo do tempo. Por fim, percebo que a integração de experiências espirituais na vida cotidiana é uma jornada contínua. Não se trata de alcançar um estado de perfeição, mas de estar disposto a aprender e a crescer a cada dia. Cada pequeno passo que dou nessa direção me aproxima de uma vida mais consciente e alinhada com meus valores espirituais. E assim, sigo buscando formas de viver essa espiritualidade de maneira prática, encontrando beleza e significado nas coisas simples do dia a dia. Integração de experiências espirituais na vida cotidiana. Quando penso sobre como integrar as experiências espirituais na vida cotidiana, não posso deixar de lembrar de momentos que mudaram a minha percepção do mundo. Muitas vezes, estamos tão imersos na rotina que esquecemos de levar conosco os aprendizados que tivemos em momentos de introspecção, meditação ou até mesmo em conversas profundas com amigos. A verdade é que essas experiências não devem ser apenas lembranças, mas sim guias que nos ajudam a navegar pelas águas turbulentas da vida. A integração dessas lições se torna um exercício diário de consciência e presença. Um dos primeiros passos que percebi ser essencial é a prática da mindfulness, ou atenção plena. Isso envolve não apenas estar presente, mas também reconhecer e acolher os sentimentos e pensamentos que surgem no dia a dia. Quando me pego em situações desafiadoras, como um dia corrido no trabalho ou uma discussão com um amigo, busco lembrar dos ensinamentos que vieram de momentos tranquilos de meditação. Pergunto a mim mesmo: como posso aplicar a calma que encontrei durante minha prática a esta situação? Esse simples questionamento me ajuda a trazer o que aprendi para a realidade do presente. Além disso, a criação de rituais diários, mesmo que simples, tem se mostrado uma maneira poderosa de manter a conexão com minha espiritualidade. Pode ser um momento de gratidão ao acordar, onde dedico alguns minutos para refletir sobre o que sou grato naquele dia, ou uma breve oração antes das refeições. Essas pequenas práticas funcionam como marcos que me lembram de que a espiritualidade não é um evento isolado, mas sim uma parte intrínseca da minha jornada. Elas me ajudam a manter a consciência e a intenção, permitindo que eu viva de acordo com os valores que considero importantes. Outro aspecto que não posso deixar de mencionar é a importância da reflexão. Reservar um tempo no final do dia para olhar para trás e avaliar como agi, como me senti e como as experiências espirituais influenciaram minhas ações é fundamental. Essa prática de autoanálise me ajuda a entender onde estou em minha jornada e o que ainda preciso aprimorar. Não se trata de um julgamento severo,
mas sim de um olhar amoroso e compreensivo sobre mim mesmo. Essa reflexão se torna uma ponte entre o que aprendi e como posso aplicar isso no futuro. Por fim, perceber que a espiritualidade pode ser vivida em comunidade tem sido uma grande revelação para mim. Participar de encontros, grupos de meditação ou até mesmo conversas informais com amigos sobre espiritualidade me proporcionam um espaço seguro para compartilhar experiências e aprender com os outros. Esses momentos coletivos me lembram que não estou sozinho nessa busca por significado e conexão, e que todos nós estamos, de alguma forma, tentando integrar nossas experiências espirituais em nossas vidas. É essa troca que enriquece minha jornada e me impulsiona a continuar buscando maneiras de viver de forma mais consciente e alinhada com meus valores espirituais. E aí, meus amigos, que jornada incrível nós vivemos aqui hoje, não é mesmo? As histórias de transformação espiritual que compartilhamos mostram o poder do Senhor nas vidas das pessoas. Cada testemunho é uma prova viva de que a graça e a misericórdia de Deus operam de maneiras surpreendentes. Você já parou para pensar em como a fé pode mudar uma vida? Como um simples ato de oração pode abrir portas e trazer livramentos divinos? Imagine só, cada um de nós tem uma história, uma batalha enfrentada, um momento de arrependimento sincero que nos trouxe até aqui. E o melhor de tudo, não importa onde você esteja agora, sempre há esperança. O Evangelho da Graça nos ensina que, em Cristo, somos transformados e renovados. Que tal refletir sobre isso? Qual é a sua história? Como a sua fé tem te guiado? Lembre-se, você faz parte do reino de Deus e é amado incondicionalmente. Que essas mensagens inspiradoras continuem a te impulsionar. Não se esqueça de deixar seu comentário, compartilhar suas experiências e, claro, se inscrever para não perder mais conteúdos que podem tocar seu coração. Até a próxima. E que Deus te abençoe.